Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e neste vídeo vamos deduzir as regras de derivação das funções exponenciais e logarítmicas. Então o que é que nós precisamos saber para conseguir fazer as demonstrações em questão? Muito pouca coisa. Temos que saber a definição de derivada num ponto e temos que saber estes dois limites notáveis. Portanto, este aqui já deverá ser do conhecimento geral. Limite quando x tende para 0 de elevado a x menos 1 sobre x é igual a 1. Este aqui, limite quando x tende para 0 do logaritmo de x mais 1, tudo sobre x, também é igual a 1. Não será propriamente do conhecimento de toda a gente, mas obtém-se a partir deste de uma forma bastante fácil. E vamos só fazer essa demonstração, antes de mais, só para ficarmos um pouco mais à vontade com este limite notável. Então assim, a partir deste primeiro limite, que já aqui está, vamos fazer basicamente aquilo que é o pão nosso de cada dia das demonstrações em matemática, que são as mudanças de variável. E a mudança de variável que nós vamos fazer vai ser, vamos chamar y à quantidade e elevado a x menos 1. No caso, tudo isto que está aqui vai passar a ser designado por y. Como é que fica cá em baixo? Bom, cá em baixo, se nós fizermos em ordem a x, fica... Passamos este um para o outro lado, fica y mais 1 é igual a e elevado a x. Vamos fazer logaritmo, base é o logaritmo natural de cada um dos lados. Logaritmo de y mais 1 é igual a logaritmo de e elevado a x, fica apenas x. Então, isto é o que vai aqui para baixo. Quando o x tende para 0... Este x tende para 0, por exemplo, o que é que acontece ao y? Bom, fica e elevado a 0, que é 1, menos 1, 0. Então, quando x tende para 0, y também vai tender para 0. Então, neste caso, este limite passa a ficar o limite, quando y tende para 0, de esta quantidade aqui, que nós vamos designar por y, sobre esta quantidade que nós vamos passar a designar pelo logaritmo de y mais 1. Y mais 1. E para que, como nós ainda não mudámos nada, só fizemos uma pequena mudança de variável, mas fundamentalmente estes dois limites são equivalentes. Se este é igual a 1, este também é igual a 1. Agora, nós ainda não temos exatamente aquilo que nós queríamos, mas agora é fácil contornar essa situação. Então vamos fazer o limite, quando y tende para 0 de, vamos fazer, isto é uma expressão do tipo a sobre b e vai passar a ser 1 sobre b sobre a, que nós já sabemos que é equivalente. 1 sobre logaritmo de y mais 1 sobre y, isto é o limite de tudo isto, vamos fazer o limite cá para cima a dividir pelo limite cá para baixo. O limite cá em cima é apenas o limite de uma constante e portanto fica apenas 1. E portanto fica 1 sobre o limite, quando y tende para 0, de logaritmo de y mais 1 sobre y. Agora, este limite é 1. Este limite aqui também é 1, porque é o inverso do inverso, não muda rigorosamente nada. E, portanto, todo este limite aqui ainda é 1. Agora, se eu passar este limite para este lado, fica simplesmente 1 igual a 1 vezes este limite. Limite de y tende para 0, de logaritmo de y mais 1 sobre y. E, pronto, agora, basicamente, é só trocar a variável novamente de y para x e ficamos então aqui com este segundo limite. Muito bom, vamos então ver as derivadas de funções. Vamos começar com as exponenciais e, em particular, com a função exponencial e elevado a x, porque é particularmente digna de nota. E o que nós queremos é a derivada desta função num ponto específico x0 do seu domínio, que é R, e, pela definição de derivada num ponto, vamos ficar então com o limite, quando h tende para 0 de... Aqui é o nosso f de x0 mais h. Onde está aqui este x0? Vamos passar a ter x0 mais h. Fica e elevado a x0 mais h. E, portanto, o f de x0 é apenas e elevado a x0. A aceleração é elevado a x0 mais h menos e elevado a x0 e tudo sobre h. E, para não variar, isto aqui que nós temos é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ou seja, quando o h tende para 0, aqui fica apenas e elevado a x0, menos e elevado a x0 dá 0, e quando o h tende para 0, então, aqui fica também 0. Como é que nós vamos contornar esta situação? Vamos usar as propriedades das potências e vamos fazer limite quando h tende para 0, e esta potência que está aqui passa a ser e elevado a x0 vezes e elevado a h, e ainda menos este e elevado a x0, já se encontrava lá no final. Vamos colocar o e elevado a x0 em evidência, limite, quando h tende para 0, e elevado a x0, há referências daqui sobra e elevado a h, menos, e aqui é, portanto isto é como se tivesse aqui 1 a multiplicar, não é? E tudo sobre h. Ora, quando h tende para 0, a variável em relação à qual nós estamos a calcular o limite é este h, portanto esta expressão que está aqui
não contém nenhum h e, portanto, em relação a este limite, isto aqui comporta-se como uma constante e, como tal, pode passar para trás do limite. Fica e elevado a x0 vezes o limite, quando h tende para 0, e elevado a h menos 1 sobre h. Reparem que é exatamente aquilo que nós temos aqui, é o nosso tal limite notável. Portanto, isto vai dar e elevado a x0 vezes 1, fica só e elevado a x0. O que significa que, neste caso, que a derivada de e elevado a x0 é e elevado a x0, ou de uma forma mais genérica, para qualquer ponto x do domínio da função e elevado a x, e elevado a x' é igual a e elevado a x. Reparem que isto é extremamente especial, porque esta é a única função que nós conhecemos cuja derivada é igual à própria função. E agora, com o auxílio da regra da derivada da função composta, também podemos generalizar para outras funções, portanto, e elevado a outras funções que não sejam apenas x. Portanto, qualquer função u que seja uma função de x fica e elevado a u' igual a u' vezes e elevado a u, e cá está então a derivada da função exponencial de base e. A questão agora que surge é, então e se for uma exponencial de uma outra base? Então, de modo geral, para uma base positiva diferente de 1, a derivada da expressão a elevado a x pode ser obtida da seguinte forma. Portanto, a partir destas, vamos fazer o seguinte: vamos utilizar propriedades dos exponenciais e dos logaritmos. Eu sei que posso sempre transformar expressões do tipo y em e elevado a logaritmo de y. E é precisamente isso que nós vamos fazer aqui. Ou seja, daqui fica e elevado a logaritmo de a elevado a x. Agora, pelas propriedades dos limites, este x, que é um expoente, vai passar aqui para trás do logaritmo a multiplicar, fica e elevado a x logaritmo de a. E agora, para fazer a derivada desta expressão, vou utilizar aqui o e elevado a u. Isto fica u', portanto, isto aqui vai ser o nosso u, não é? U' é elevado a u, ou seja, a derivada de x vezes o logaritmo de a vezes e elevado a x vezes logaritmo de a. Ora, aqui, logaritmo de a é uma constante, portanto, fica constante vezes x fica apenas a constante, que é logaritmo de a. E agora vamos só passar este e elevado a x logaritmo de a novamente para a nossa base a, porque nós queremos que, se a nossa função tem base a, nós queremos que a sua derivada também tenha uma base a, porque é mais conveniente. Isto vezes a elevado a x. Vou só trocar a ordem porque fica menos confuso. A elevado a x, o logaritmo de a. Isto é a derivada de uma expressão do tipo a elevado a x, em que a é uma constante positiva diferente de 1. Se for igual a 1, portanto fica 1 elevado a x, é uma função constante e portanto não se aplica. É outra classe de funções. De uma forma mais geral, se quisermos a elevado a uma função diferente de x, vamos fazer então aqui pela regra da função composta, a elevado a u', vai ficar u' vezes a derivada de a elevado a u, ou seja, fica o nosso u' vezes a elevado a x vezes o logaritmo de a. A elevado a u, logaritmo de a. Isto é a elevado a u'. E cá estão então as outras duas regras para funções cuja base seja diferente de e. Reparem que também dá para e, porque se a base for e, aqui fica logaritmo de e, que é 1, e aqui fica o logaritmo de e, que é 1, e reduz-se exatamente estas que já tínhamos aqui. Vamos então passar rapidamente às funções logarítmicas. Eu vou começar pela função logaritmo base e de x, depois generalizar para as outras como fizemos para a exponencial. E vamos então fazer a derivada no ponto x0, portanto fica o logaritmo linha de x0. Agora então, pela definição da derivada num ponto, vamos ficar com o limite, quando h tende para 0, de ln de x0 mais h menos ln de x0 tudo sobre h. E para não variar, temos aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ou seja, quando h tende para 0, ficamos com ln de x0 menos ln de x0 que dá 0, e portanto aqui 0 também. Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Ora, agora vamos utilizar não propriedades dos expoentes, mas dos logaritmos. E temos aqui uma diferença de dois logaritmos. Então, vamos ficar com limite, quando h tende para 0, de logaritmo de este a dividir por este. x0 mais h sobre x0 e ainda sobre h. Ora, isto é a mesma coisa que ter o limite, quando h tende para 0, de logaritmo de x0 sobre x0 mais h sobre x0 e tudo
sobre h. Portanto, aqui fica, dá-se o mesmo denominador e, portanto, somos os numeradores. Este x0 sobre x0 dá 1. E, portanto, vamos simplificar a expressão para o logaritmo de 1 mais h sobre x0 e ainda tudo sobre h. Vamos fazer mais uma mudança de variável para não variar e interessava-me que isto aqui fosse passar a ser designado por y. Portanto, o nosso y vai agora ser h sobre x0. Isto é entender por x0. Então, como é que fica este h aqui? Bom, daqui sai que h é igual a y vezes x0 e quando h tende para 0, y vai tender para 0 sobre x0 que continua a ser 0, continua a ser y a tender para 0. Então isto vai passar a ter o seguinte aspecto. Limita quando y, neste caso, tende para 0 de logaritmo de 1 mais y sobre, e agora aqui em vez de h fica y x0. E uma vez que nós estamos a calcular o limite quando y tende para 0, este x0 aqui vai comportar-se como uma constante. E isto é a mesma coisa que ter limite quando y tende para 0 de 1 sobre x0 vezes o logaritmo de 1 mais y sobre y, e este 1 sobre x0, que é uma constante, vai poder passar então para trás do limite 1 sobre x0, limite quando y tende para 0 de ln de... Vou só trocar aqui a ordem, só para ser um pouco mais óbvio que isto aqui já é o nosso limite notável e, portanto, é só aplicar. Fica 1 sobre x0 vezes 1, ou seja, 1 sobre x0. Portanto, de uma forma genérica, a derivada do logaritmo num ponto x0 vai ser 1 sobre x0 e, portanto, a derivada de logaritmo de x vai ser 1 sobre x. E invocando agora a regra da derivada da função composta, ficamos então que a derivada de logaritmo de uma outra função qualquer u vai ficar simplesmente u' vezes a derivada do logaritmo de u, ou seja, u' vezes 1 sobre u, ou ainda de uma forma mais simples, a derivada do logaritmo de u fica só multiplicando u' sobre u. Então, as regras para o logaritmo de base E e vamos ver agora para outras bases. Então agora para outras bases A positivas e diferentes de 1, vamos fazer basicamente mudança de base para relacionar com estas derivadas que nós já tivemos aqui a obter. E fica então que o logaritmo baseado de x passa a ser ln de x sobre ln de A. No caso então, a derivada da função logaritmo baseado em x passa a ser esta derivada aqui e este parâmetro aqui é uma constante. Logaritmo de A é uma constante e eu vou só reescrever isto como 1 sobre logaritmo de A vezes logaritmo de x', só para ser mais óbvio. Portanto, é uma constante a multiplicar por uma função variável e então esta constante vai sair para trás da derivada. Ficamos só com 1 sobre logaritmo de A vezes ln' de x, que é isto aqui. Ou seja, ficamos com 1 sobre ln de A vezes 1 sobre x. Então agora vamos fazer a multiplicação. Fica, vou pôr o x primeiro e o ln de A em último lugar. Fica assim. Portanto, o logaritmo baseado de x' é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de A. Agora, com o auxílio da regra da derivada da função composta, vamos generalizar para outras funções diferentes de x. Portanto, o logaritmo baseado de u' vai ser u' vezes a derivada do logaritmo baseado de u, ou seja, vai ser u' vezes 1 sobre u logaritmo de A, ou seja, vai ficar simplesmente u' sobre u logaritmo de A. E cá está então as fórmulas para a derivada de funções logarítmicas de base diferente de E. Mais uma vez, e tal como na exponencial, estas regras também dão para logaritmo base E, porque no caso do logaritmo ser de base E, aqui fica o logaritmo de E que é 1, aqui fica o logaritmo de E que é 1, fica só 1 sobre x, ou então u' sobre u, que já lá estava, portanto acaba por ser equivalente. E pronto, isto conclui então a dedução das regras de derivação das funções exponenciais e logarítmicas. Fica então aqui esta tabela para nós irmos consultando, porque vamos fazer alguns exercícios. E o primeiro vai ser e elevado a 3x mais 1, o que significa que estamos na presença de uma derivada de e elevado a u, e portanto vamos ficar com u', portanto 3x mais 1
linha é elevado a u, portanto 3x mais 1, e agora vamos só fazer a derivada desta pequena função. Ora, isto é 3x mais 1, aqui fica 0, aqui fica apenas 3, porque é constante a multiplicar por x, 3 é elevado a 3x mais 1. A próxima derivada é o logaritmo natural de x ao quadrado menos 4x mais 4, e portanto estamos na presença de esta regra aqui, e vamos só fazer o linha sobre u, ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 4, que é a nossa função u, isto tudo linha sobre x ao quadrado menos 4x mais 4. Ok, como é que nós vamos derivar este polinómio? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de menos 4x é menos 4, derivada de 4 a 0 não fazemos nada, e aqui em baixo fica x ao quadrado menos 4x mais 4. Será que é possível simplificar um pouco mais esta fração? Bom, lá em cima vamos colocar o 2 em evidência, fica x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4x mais 4. Será que estes dois polinómios têm algum fator em comum? Vamos verificar, vamos dividir x ao quadrado menos 4x mais 4 por x menos 2 e ver se dá resto 0. Isto aqui um Ruffini, 1 menos 4, 4. Aqui divido por x menos 2. Baixa 1, 1 vezes 2, 2, menos 4 mais 2, menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4, e 4 menos 4 dá 0. Ok, então isto fica fatorizado da seguinte forma, lá em cima 2 vezes x menos 2, em baixo, uma vez que eu dividi este polinómio por x menos 2, um dos fatores é x menos 2 e o outro é precisamente x menos 2, ou seja, isto era um caso notável. Para x menos 2 novamente. Este vai cortar com este e ficamos então com 2 sobre x menos 2 e está feita a nossa derivada. Ok, então agora é um pouco mais difícil. 2 elevado a tangente de x ao quadrado menos 1. E vamos derivar esta função. Ora, agora já não temos uma exponencial de base e, portanto temos que colocar o logaritmo, mas em tudo o resto vai ser igual. Ou seja, fica o linha, ou seja, tangente de x ao quadrado menos 1 linha, portanto, esta é a nossa função u, né? Vezes 2 elevado a tangente de x ao quadrado menos 1 vezes o logaritmo natural de 2. Ok, agora a derivada da função tangente fica o linha, portanto, aliás, neste caso u vai ser isto aqui, ok, o nosso novo u, o linha sobre cosseno ao quadrado de u, que é x ao quadrado menos 1. Vezes 2 elevado a tangente de x ao quadrado menos 1 vezes o logaritmo de 2. Ok, derivada de x ao quadrado menos 1 fica só 2x e aqui não fica mais nada, é só 2x sobre o seno ao quadrado de x ao quadrado menos 1 vezes 2 elevado a tangente de x ao quadrado menos 1 vezes logaritmo de 2. Será que dá para fazer mais algum tipo de simplificação? Olha, estou a ver aqui um 2 e estou aqui a ver uma potência de base 2. Isto é a mesma coisa que ter 2 elevado a 1. Portanto, isto aqui pode passar aqui para cima para o traço de fração e ficamos com 2 elevado a 1 a multiplicar por 2 elevado a tangente de ou seja, é 2 elevado a 1 mais tudo isto aqui. Portanto, daqui, deste bocadinho aqui e daqui, sai 2 elevado a 1 mais tangente de x ao quadrado menos 1. Estes dois 1 não interagem porque este aqui está é um argumento da tangente e este não é, ok? Mas fica assim, fica um pouco mais simples. Isto vezes este x que está aqui, vezes o logaritmo de 2, vamos deixar assim, e tudo a dividir por cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos 1. E não vejo aqui mais nada para fazer. O próximo e último exercício consiste em calcular a derivada do logaritmo base 4 de x sobre 2x ao cubo mais x. E agora temos um logaritmo que não é natural, portanto é esta regra aqui de baixo, e basicamente é a mesma coisa, só que temos que colocar aquele logaritmo natural de 4 adicional no denominador. Fica então, este aqui é o nosso u, e portanto fica u', ou seja, x sobre 2x ao cubo mais x, tudo isto linha, a dividir por o nosso u, x sobre 2x ao cubo mais x vezes o logaritmo de 4. Eu vou só fazer a derivada, a única derivada que há para fazer aqui à parte e depois junto ao cálculo principal. Vamos só calcular esta derivada aqui, portanto x sobre 2x ao cubo mais x, tudo isto linha. E como é que fica então? Fica derivada do numerador vezes 2x ao cubo mais x menos
o numerador vezes a derivada do denominador 2x ao cubo mais x', tudo isto sobre o denominador 2x ao cubo mais x, tudo isto ao quadrado. Muito bom, fica então x' é 1, fica só 2x ao cubo mais x, menos x vezes a derivada de 2x ao cubo, ora aqui este espaço vai aqui, fica 6x ao quadrado, mais, e a derivada de x que é 1. Tudo isto sobre 2x ao cubo mais x, tudo ao quadrado. Agora vamos fazer aqui esta distributiva e ficamos com 2x ao cubo mais x menos x vezes 6x ao quadrado dá 6x ao cubo, menos x vezes 1 dá apenas menos x. Tudo isto sobre 2x ao cubo mais x tudo ao quadrado. Ora, este x corta com este menos x. 2x ao cubo menos 6x ao cubo é menos 4x ao cubo. Fica menos, aqui para trás do teste de fração, 4x ao cubo sobre 2x ao cubo mais x tudo ao quadrado. E isto então vou colocar agora, eu vou juntar aqui ao resto do cálculo. Fica então 4x ao cubo sobre 2x ao cubo mais x tudo ao quadrado sobre, estes elementos vou ainda colocar aqui, agora fica cá em baixo x sobre 2x ao cubo mais x vezes logaritmo de 4. Ora, estou a verificar que isto aqui é 2x ao cubo mais x ao quadrado e que é apenas, portanto isto está a primeira potência. Ou seja, este quadrado vai cortar com este denominador aqui, vai ficar então este sinal de menos aqui atrás, fica 4x ao cubo sobre 2x ao cubo mais x sobre x vezes logaritmo de 4. E agora vamos dar o mesmo denominador, portanto isto é denominador 1, fica 4x ao cubo, fica menos 4x ao cubo sobre este x logaritmo de 4. Vou fazer assim, vou fazer x vezes isto, x vezes 2x ao cubo mais x, e vou colocar este logaritmo de 4 aqui para o final. O que é que eu quero aqui fazer? Este x ao cubo pode cortar com este, isto está tudo fatorizado, portanto este x ao cubo passa a x ao quadrado, vai cortar com este x, já não precisamos das nossas cábulas, portanto isto aqui pode ir todo daqui para fora, e ficamos então com menos 4x ao quadrado sobre 2x ao cubo mais x, tudo a multiplicar por logaritmo de 4. Também estou a verificar que este polinómio aqui não tem termo independente e, portanto, se eu colocar um x em evidência, eu posso cortar com um destes x, menos 4x ao quadrado sobre x, aprendes 2x ao quadrado mais 1 vezes logaritmo de 4, e este quadrado pode cortar com este x, e ficamos então com menos 4x sobre 2x ao quadrado mais 1 vezes logaritmo de 4. Vamos fazer aqui esta distributiva, fica 4x sobre 2, eu vou colocar o logaritmo de 4 entre o 2 e o x ao quadrado, logaritmo de 4, x ao quadrado mais 1 vezes logaritmo de 4, é apenas logaritmo de 4. E agora, por causa das regras dos logaritmos, este 2 que está a multiplicar pelo logaritmo de 4 pode passar para aqui na forma de potência. E fica menos 4x sobre logaritmo de 4 ao quadrado, x ao quadrado mais logaritmo de 4, ou ainda menos 4x sobre logaritmo de 16x ao quadrado mais logaritmo de 4. E está feita a nossa derivada. E pronto, por hoje é tudo. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Como habitualmente, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.